Uhum. Aí no superior da tela deve estar aparecendo que a gravação foi iniciada, né? Então, o que que a gente vai falar hoje, Ronaldo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos aqui, gerenciamento eletrônico. Então, na aula anterior, né, nas duas aulas anteriores, a gente introduziu a parte de sistemas de gerenciamento eletrônico do motor. Falamos sobre a história, né, do gerenciamento eletrônico, falamos sobre o funcionamento desses quesitos, né? Falei um pouquinho sobre central para você, por que foi introduzido, né, o gerenciamento eletrônico no mercado atual, né? Então, emissão de gases poluentes, aumento de rendimento, então todos esses pontos. A partir disso, o que a gente fez? A gente trabalhou com a parte de ignição, né? Correto? Uhum. Correto. Então, a gente trabalhou com a parte de ignição, onde a gente trabalhou com a parte de a base da ignição, né? Então, a ignição padrão. Então, a ignição padrão, que seria lá o sistema platinado. E a partir disso, a gente trabalhou com a parte de bobinas. Então, comentei com você lá a parte de bobina. Comentei a parte de Ronaldo. Tô escutando? Parte de bobina. Demonstrou o diagrama elétrico do funcionamento. Alô? Professor? Ou não? Tá escutando? Opa, agora estou escutando. Acho que deu uma cortadinha aqui na internet. É que o Tá? senhor falou bobina, eu tava falando do Isso. diagrama. Eu fui falando e foi cortando, então eu acredito que deve ter ficado um pouquinho estranho o áudio aí. Pô. Tá, então vamos aqui então. Então a gente falou sobre a parte de bobina, falamos sobre distribuidor, né? O funcionamento, qual que é a importância, falamos sobre a ordem de ignição, né? Então Sim. falamos sobre todos esses quesitos e hoje a gente vai dar continuidade nesse conteúdo. O que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o sistema indutivo, vamos falar sobre o sistema Hall de ignição, certo? E Uhum. posterior a isso, a gente vai falar sobre as velas de ignição e cabos de ignição. Então, esse daí é o conteúdo programático para hoje, Era certo? bem isso que eu ia perguntar se ia ser. Então, é isso daí que a gente vai trabalhar hoje. Não consegui desenvolver uma pergunta para você ainda, Ronaldo, para a gente se falar sobre aquela questão da semana passada lá que eu passei para você do ideia. Quero ver se para a semana que vem eu trago uma outra questão para você ficar pensando aí durante o Beleza. dia. Beleza? É. Então vamos lá. Então, sistema de ignição eletrônica. Então, até meados ali, final de 1970, né, início dos anos 80, era basicamente energia elétrica era utilizada para fornecer, né, a ignição do veículo e acender ali os faróis, luzes internas, acionar um ar-condicionado, alguma coisa do gênero, né? Mas para tal não existia um módulo ainda. O que existia, digamos, de eletrônica dentro de um veículo, o mais avançado seria o próprio rádio do veículo. Um Uhum. rádio, um equalizador, alguma coisa do gênero. Em Aham. 1980, no início dos anos 80, foi introduzido, digamos até que em uma larga escala, o sistema de ignição eletrônica nos veículos. Então foi aí que foi introduzido o primeiro módulo nos veículos. Claro que é algo um pouco mais primordial do que a gente primitivo, desculpa, né, do que a gente conhece hoje, mas ainda assim uma grande evolução para a época. Uhum. Então o sistema de ignição eletrônica, né, ele exerce as mesmas funções do sistema de ignição convencional. A diferença básica é o quê? Entre o sistema convencional e o eletrônico,
é que nesse, os contatos mecânicos do platinado, lembra lá aquele excêntrico do rotor, que entrava em contato com o platinado, e o platinado era quem determinava o momento que a bobina carregava ou descarregava? Aham, lá no diagrama, né? Exatamente. Então, o contato mecânico, entre aspas, ele não existe mais. Então, eu não tenho mais nenhum contato mecânico. O que eu vou ter é realmente um gerador de impulsos indutivo, certo? Que ele elimina o problema dos desgastes de contatos e regulagem do platinado. Então, se você for pegar o platinado, ele tinha que ser feita uma manutenção, ele tinha que ser feita ali, né, uma troca do componente, ou uma regulagem, uma ajustagem desse componente de forma periódica e preventiva, né, para evitar que o veículo trouxesse um mau funcionamento. Já no sistema de ignição eletrônica, esse ajuste se tornou basicamente inexistente, sendo necessário fazer alguma manutenção, alguma intervenção dessa forma, apenas se fosse de forma corretiva, mas preventiva não existia. Então vejo que foi uma grande evolução, né? Sem falar que, como eu não tenho uma ajustagem, eu não tenho desgaste, não tenho desregulagem desse ajuste, né? Por consequência, eu consigo ali gerar por um maior tempo possível uma melhor potência no veículo, um melhor desenvolvimento do mesmo, né, em relação ao consumo de combustível, e eu tenho um veículo que tem maior potência, melhor consumo de combustível, por consequência, uma menor emissão de gases poluentes também. Então, ali começou a galgar, né, o sistema de gerenciamento eletrônico para o que a gente conhece hoje em dia. Aqui eu tenho um exemplo, né, do sistema indutivo, onde eu tenho 4 indutores, certo? Um indutor, digamos assim, entre aspas, né, um indutor para cada cilindro, no motor de 4 cilindros, só para ficar mais fácil da gente raciocinar. Então vamos imaginar lá que a gente tem lá 1, 3, 4, 2, né? 1, 3, 4, 2. O que acontece? Quando você tem esse tipo de sistema, o pessoal fala que existe uma aranha no distribuidor, certo? Essa aranha, ela é a responsável por mandar o momento da centelha. Então, ela é responsável por enviar, né, a centelha para a vela, por fazer com que a bobina descarregue, certo? Então, o responsável é essa gaiola. Já vou colocar uma imagem dela aqui para você ter uma noção. E essa gaiola, ela se alinha com os indutores, certo? A partir do momento que ela se alinha com os indutores, é possível com que... Só deixa eu copiar a imagem aqui para você ver. Ih, acabou travando aqui. Vou abrir aqui, então, direto no Google para você ver. Então, a partir disso, é possível que eu consiga ter um ajuste mais preciso. Então, aquela imagem que você estava vendo lá, Ronaldo, ela se referencia a isso daqui, tá vendo? Certo. Então, aquela peça central girando é esta peça aqui. E os indutores são cada uma dessas pontas aqui, tá vendo? Nas extremidades? Isso, bem aqui, tá vendo que ele tem tipo um pininho aqui? Acho que nesse outro ficou um pouquinho mais fácil de você ver aqui, ó. Sim. Beleza, então vamos voltar aqui agora. Então, o que a gente tem lá? A gente tem a aranha, que é essa região, e eu tenho os indutores, que é um sistema de ignição, né? Sistema de ignição por impulsos indutivos, ou seja, sistema indutivo, sistema magnético. Como que vai funcionar? Esse eixo, essa aranha, ela vai girar na mesma rotação que giraria, né, aquele excêntrico, aqueles ressaltos, né, que acionariam o platinado, pois ele vai montado solidário ao nosso rotor. Então essa peça ela fica embaixo do rotor. E como que vai acontecer? Com o giro dela, ocorre aqui
uma variação de campo eletromagnético, norte-sul, 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 isso acaba gerando uma corrente. Essa corrente, esse sinal, né, acaba sendo enviado para o módulo, retificado, e a partir disso o módulo acaba ali enviando o sinal para a bobina de ignição. Todo momento que quando essas pontas elas se alinham, as 4 pontas se alinham, é o momento onde ocorre a centelha em um dos cilindros. Então, ocorre a centelha do cilindro 1, do cilindro 2, do cilindro 3 ou do cilindro 4, mas ocorre a centelha em algum desses cilindros, beleza? Beleza. Então, geralmente, o gerador de impulsos indutivos se localiza no distribuidor, né? Sendo o rotor emissor de impulsos no eixo distribuidor. Então, o rotor ele fica solidário, né? O campo magnético alterado periodicamente com o rotor em movimento, gerando uma onda tipo senoidal. Então perceba, ora eu tenho positivo, ora eu tenho negativo, ora eu tenho positivo, ora eu tenho negativo, ora positivo, ora negativo. Então é uma onda alternada de tipo senoidal. E tudo isso daí é controlado através de um módulo de potência. O módulo de potência, ele envia os impulsos, né, através do chaveamento de um transistor, substituindo o platinado. E aqui eu tenho um diagraminha para você poder entender isso, Ronaldo. Vamos lá. Então, o sistema de ignição com eletrônica indutiva, né, eu tenho um módulo, que é um módulo um pouco mais robusto, tá? E, na maioria dos casos, 99% dos casos, se trata de um módulo de 6 pinos, certo? Certo. Módulo de 6 pinos, onde eu tenho pino 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E cada um desses pinos tem a sua função pré-determinada, certo? Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre ela. O sistema de ignição, né, ele funciona a partir de uma linha 15, ou seja, ele só vai funcionar, o sistema só vai entrar em funcionamento, o sistema só será alimentado após a chave virar posição linha 15, meia chave, posição mar, como você prefira chamar, beleza? Essa alimentação positiva, ela vai ir até aqui o pino 4 da central, tá? Isso aqui a gente está falando de um modelinho Bosch. Ela vai até o pino 4 da central, do módulo de potência, alimentando esse módulo de potência de forma positiva. Entretanto, no meio disso daí, existe uma espécie ali de uma junção, né, de um Y, onde, além desse linha 15 alimentar o módulo de potência, ele também alimenta o terminal 15 da bobina. Então, olha aqui, percebo que essa mesma fiação, essa mesma linha 15 positiva, né, esse positivo pós-chave, ele alimenta o pino 4, mas também ele alimenta o pino 15 da bobina. Certo. E nesse entre-meio, a gente já vai falar de um outro componente que é muito importante, que é esse componente aqui, ó. Essa pecinha aqui que parece um resistor, certo? Ele pode ser realmente um resistor, como ele também pode ser um fio resistivo, conhecido como resistência de ballast, certo? Ballast? Ballast. Ballast. Isso. Então é resistência de ballast. Então é B-A-L-L-A-T-S. Então é esse daí o nome. Essa resistência de ballast, né? Ela é responsável por reduzir a tensão que é enviada para a bobina de ignição, certo? Ah, professor, você não tinha falado que quanto maior for a tensão do primário, mais forte vai ser a ignição no secundário? Sim, eu falei isso, exatamente. Entretanto, o que acontece? Se eu tiver um maior número de enrolamentos no secundário, vamos supor da seguinte maneira, só para você entender. Vamos imaginar que eu tenho 12 volts,
certo? Alimentando o pino 15 aqui, o primário. E pelo meu número de enrolamentos, lá eu tenho 100 enrolamentos. Vou fazer só uma conta bem nada a ver, digamos assim, bem grosseiro. Então, eu tenho 12 volts e 100 enrolamentos. E eu consigo gerar com isso 12.000 volts. Certo? Mas vamos supor que eu vou baixar essa tensão para 9 volts, 10 volts. O que eu faço? Na minha bobina, eu vou designar uma bobina que tem o maior número de enrolamentos. De 100 enrolamentos, ela passa lá para 130 enrolamentos. E ela vai fornecer a mesma quantidade de kilovolts, porém com uma tensão menor no primário. E o que essa tensão menor no primário, né, vai acabar trazendo de vantagem para a bobina? Ela aumenta a vida útil da bobina. Certo? Então, quando a bobina ela é alimentada com uma menor tensão no primário, acaba sendo aumentada a vida útil da mesma. Logo, você já deve ter ouvido falar, isso acontece bastante em Fusca, né? Principalmente Fusca com platinado, de esquentar a bobina. Na Kombi acontece, fala a verdade. Uai, comigo não aconteceu. Fala bem a verdade, senhor. O que acontece? A torre já é injetada. Já. É metido, senhor. É mentira, pensei que era das antigas, pensei que era motor boxer ainda. O pai já sofreu comigo nas antigas já. Já? Essa já escutou. Então tá. O que acontece? Então, muitas vezes isso acontece porque é retirado essa resistência aí durante a vida útil do veículo e acaba fornecendo uma tensão superior do que foi projetada essa bobina e a bobina acaba aquecendo. Quando ela aquece, ela acaba tendo ali um isolamento interno devido ao aumento da resistência, né, dos enrolamentos, e o sistema para de funcionar. E o veículo deixa de funcionar por consequência, né? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então a gente já falou do pino 4. Agora vamos seguir por ordem, né? Eu tenho o pino 1 e 2. O pino 1 e 2 são os responsáveis por receber aquele sinal de onda alternada que vem lá do meu gerador. Qual o gerador? Esse cara aqui, ó. O gerador de impulsos. Esse componente aqui. Então, pino 1 e 2, responsável por receber o sinal que vem do gerador de impulsos diretamente lá do distribuidor. Então, esse distribuidor trabalha com 2 conectores que recebem sinais de impulsos de onda senoidal. Pino 3. O pino 3, Ronaldo, ele é um pino, na maioria dos casos, um pino vazio. O que seria um pino vazio? Ele não tem nada conectado a ele. Certo? Literalmente ele é um pino vazio. Em alguns modelos, aquele sinal que vem do contagiro, certo? Então já reparou que tem carros lá que tem contagiro? Ou também pode ser chamado como tacômetro, que é o nome correto, é tacômetro, né? Então, esse sinal do tacômetro, muitas vezes, ele pode ser retirado justamente desse pino 3. Ou até mesmo diretamente da bobina. Mas a maioria do pessoal aí utiliza diretamente da bobina. Esse sinal, até as montadoras utilizam diretamente da bobina. E esse pino 3 acaba sendo vazio, certo? Beleza, o que mais que a gente tem? Pino 4 a gente já falou. Pino 5 é o pino de alimentação linha 31, né? Alimentação negativa. Na maioria dos casos, logo que sai o chicote, né, dos conectores ali, esse módulo ele fica fixado de alguma forma, e aonde ele fica fixado, de forma original, logicamente, né, ele tem já um olhal que fica na lateral, e esse olhal é responsável por
fazer o negativo do módulo, certo? Então, esse módulo é aterrado, né, diretamente ao massa do veículo, diretamente ao chassi do veículo, beleza? Beleza. E o pino 6 é o responsável lá, né, por enviar o comando no pino 1 da bobina, né, no negativo da bobina, fazendo com que a bobina descarregue através do secundário. Então, tem alimentação positiva e negativa, alimentação 15, alimentação negativa 1. No momento que é cessado essa alimentação, eu acabo tendo ali a saída dessa centelha através do secundário, através da torre da bobina, também conhecido como pino 4. Isso daqui vai se deslocar para o centro do distribuidor. Na torre central do distribuidor vai entrar em contato com o rotor. E o rotor vai ser o componente, né, que vai direcionar a centelha para a vela correta, certo? Direcionando para a vela correta, vai ser ele aí o responsável por manter a ordem de ignição adequada às características de cilindro e ordem de ignição do veículo em questão. Beleza? Certo. Então, são 6 sistemas indutivos, 6 pinos, 1 e 2 recebe sinal do distribuidor, pino 3 vazio, pino 4 alimentação linha 15 pós-chave, pino 5 negativo linha 31 direto na massa e pino 6 comando negativo que vai para a bobina. Show de bola? Show. Beleza. Lembrando sempre, né, que no primário, tanto 15 quanto 1, eu tenho 12 volts, uma baixa tensão, enquanto no secundário eu já tenho uma alta tensão. O que se difere, no primário e no secundário, no primário eu tenho uma corrente maior e já no secundário eu tenho uma corrente muito menor, na casa aí de miliamperes. Opa! E aqui a gente tem um distribuidor por efeito Hall, onde eu tenho novamente, né, tenho aqui o meu rotor e abaixo do rotor eu tenho um rotor metálico. Esse rotor metálico ele possui 4 janelas, certo? E um sensor Hall. Esse sensor Hall ele é específico para esse tipo de leitura. Qual tipo de leitura que é esse, professor? Efeito Hall, certo? Então, o sensor Hall, ele tem esse nome porque ele trabalha pelo princípio Hall. E como que é esse princípio? Perceba aí que eu tenho uma série ali, digamos assim, de 4 janelas. Beleza? Quando ele passa por uma janela, ele não reconhece nada, ele não envia sinal nenhum. Quando ele está passando uma parte metálica. No momento que ele passa por uma janela, ele acaba conduzindo uma certa energia e, a partir disso, ele acaba enviando um sinal para o sistema de ignição. E o sistema de ignição ele é o responsável por enviar, né, a centelha para a vela de ignição. Então, o que acontece? Entre aspas, no momento que ele está aqui, né, no espaço tampado, a bobina está carregando. No momento que ele entrar em contato com a janela, ele envia o sinal, né, ele vai estar enviando o sinal a todo tempo, né? Qual é a diferença? Que não é mais uma onda senoidal, mas é sim uma onda mais próxima de uma onda digital. Ela tem um padrão um pouquinho mais quadrado. Ele vai enviar essas informações para o módulo de potência. O módulo de potência vai acabar iniciando a ignição em algum dos cilindros. Qual que é a vantagem do efeito Hall? Ele é mais preciso que o sistema indutivo. Ele é mais rápido e mais preciso, principalmente em altas rotações. Então, eu consigo ajustar melhor o tempo de ignição, consigo ajustar melhor o tempo de carregamento, descarregamento dessa bobina, quando eu estou falando aí numa questão de um efeito Hall. Diferente aí de um sistema indutivo ou um sistema platinado, certo?
E aqui a gente tem um esboço, né, um diagrama de como que é esse sistema. Então veja lá, ele vai do pino 1 ao 7. Então já veio o primeiro ponto. Eu tenho um pino a mais nesse módulo de potência. E as dimensões dele são bem menores. Então eu tenho um pino a mais, porém as dimensões são inferiores. Vamos lá, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos falar do 1. Então o 1 veio aqui, o pino 1 saiu, percorreu todo esse caminho, ele vai alimentar quem? Ele vai alimentar o 1 da bobina. E quem que é o 1 da bobina, Ronaldo? Negativo. O negativo. Então é ele que vai mandar o comando negativo, vai ser ele o responsável por carregar ou descarregar a bobina de ignição. Beleza, vamos lá. Pino 2 agora. Pino 2 ele é responsável pelo massa, né? Aterramento desse conjunto. Então, pino 2, responsável pelo aterramento. Na maioria dos casos, também trabalha com o olhal ali, e esse olhal fica fixo em um dos lados aqui dos próprios parafusos de fixação do módulo de ignição. Beleza, já falamos aí do pino 2. Pino 3. Então, o pino 3, se a gente for seguir aqui, ele vai até o distribuidor. Qual que é a diferença agora que eu estou falando de um distribuidor tipo Hall? Certo? Esse modelinho, ele é quando recebe o sinal. Então, o pino 3, ele é o responsável por receber o sinal do sensor Hall. Certo. Só um instantinho. Beleza, vamos dar continuidade. Então, pino 3 responsável por enviar o sinal para o módulo. 4. Então, vamos falar lá do 4. Pino 4. Então, está aqui o pino 4. Novamente, ele vem aqui, alimentação linha 15. Alimentação linha 15 do módulo e, por consequência, no meio ali eu tenho uma junção que também faz a alimentação do terminal 15 da bobina de ignição. Correto? Certo. Terminal 5. Então, vamos seguir o terminal 5. Positivo, alimentação sensor Hall, né? E pino 6, alimentação. Vamos ver se eu estou correto. Isso. Pino 6, alimentação. Distribuidor negativa. Desculpa, Ronaldo, eu acabei invertendo. O 6 é sinal, certo? E o 3 é negativo. Eu acabei invertendo aqui, ó. Se a gente for olhar o 3 aqui, ó, perceba que ele vem pelo meio aqui, ele vai no negativo. Viu ali? Então, desculpa. Então, pino 3 é negativo do sensor e o pino 6 sim é o sinal. E o pino 7, novamente, ele é vazio. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de sinal que acaba sendo recebido por este módulo. Certo? Certo. Então, vamos dar continuidade. Professor? Oi, Ronaldo.
Tá me ouvindo? Ah. Passou o slide aí para você? Não. Travou. Travou? Então, deixa eu deixar de compartilhar e compartilhar de novo. Mas tem que deixar eu abrir. Aí voltou para você a imagem aí, Ronaldo? Tá indo. Voltou. Voltou? Em cima da Beleza. bosta ali ainda, né? Isso, exatamente. Alguma dúvida em relação a essa parte? Até agora não. Do pino 4 aqui, né, do secundário da bobina, ele vai mandar para a torre central do distribuidor e o rotor é o responsável por mandar a distribuição da ignição para qualquer um das velas de ignição na ordem correta. Uhum. E agora a gente vai falar sobre o sistema de ignição eletrônico estático, também conhecido por sistema DIS, certo? Sistema DIS. O que seria esse sistema DIS? É um sistema que eu não tenho mais o rotor. O rotor acaba sendo eliminado do sistema e é o sistema que a gente encontra hoje no mercado. Professor, Ronaldo? tá cortando? Nossa, tá dando umas falhas bem fortes mesmo. Então, novamente, né, retomando. Então, o sistema de ignição eletrônico, sistema de ignição estático, né, é o sistema também DIS e é o sistema que a gente encontra hoje nos veículos, que é um sistema onde foi eliminado o distribuidor, certo? Então, o momento do comando não acontece mais pelo distribuidor, não é o distribuidor que envia a informação, por exemplo, da rotação, de quando deve ou não ocorrer a centelha, mas sim o sensor de rotação. Então, a gente tem até a imagem aqui. Esse sistema, ele trabalha com base na informação do sensor de rotação e do sensor de fase do motor. Então, ele é um sistema muito mais autoajustável, é um sistema um pouquinho mais complexo, que tem mais eletrônica embarcada no interior do módulo. E o mesmo módulo que faz aí a vez do gerenciamento eletrônico é o módulo responsável por fazer aí o acionamento da ignição. Então, estão os dois acoplados no mesmo espaço físico. É o sistema utilizado atualmente nos veículos. Os sistemas eletrônicos, cada vez mais confiáveis, eliminam diversos componentes mecânicos. Quais componentes? Distribuidor, tampa do distribuidor, rotor, né? Engrenagem lá do distribuidor, quantidade de cabos de vela. Então, tudo isso daí acabou sendo eliminado e substituído por novos componentes. E aqui a gente tem um caso de um sistema estático. Percebam lá, tem o módulo de ignição, né? O módulo de ignição é responsável por acionar diretamente as bobinas de ignição e, após isso, as bobinas de ignição são as responsáveis por acionar as velas de ignição. Então, todo o sistema é controlado diretamente pelo módulo de gerenciamento eletrônico do motor. É ECM, ECU, módulo, central, centralina, como prefira chamar e como estiver na literatura técnica. Beleza? Esse daqui é um exemplo. Percebo que eu tenho duas bobinas para 4 cilindros. Então, com o sistema estático, isso acabou se tornando mais possível, né? Então, existem modelos que trabalham com uma bobina por cilindro, modelos que trabalham com 2 bobinas a cada 4 cilindros, ou uma bobina para cada 2 cilindros, ou ainda mantém, né, um sistema com uma bobina para os 4 cilindros, porém com 4 secundários distintos, né? Com 4 saídas diretas que vão
para as velas de ignição, no caso do motor 4 cilindros. Uhum. Então, tudo isso foi possibilitado aí pelo sistema estático e pelo ganho aí da tecnologia embarcado atualmente, certo? Certo. Beleza. Então, alguns sistemas de ignição, as velas de ignição estão ligadas diretamente duas a duas, por meio de cabo de alta tensão secundário da bobina. Então, o caso ali, ó, 1 e 4 e 2 e 3, seria um sisteminha de centelha perdida. O que seria esse sistema de centelha perdida? Uma centelha é aproveitada e a outra centelha é perdida. Por quê? A bobina ela não consegue diferenciar para qual secundário ela vai mandar a ignição. Para qual secundário ela vai mandar a centelha. Ela apenas encaminha para suas saídas. Logo, vamos pegar um exemplo. Cilindro 1 está no tempo de compressão, né? Está no tempo de compressão, se deslocando do PMI para o PMS, que é o momento onde a centelha deve atuar. Beleza. Essa bobina vai mandar a centelha lá para o cilindro 1. Beleza, mandou a centelha para o cilindro 1. Cilindro 1 utilizou essa centelha para iniciar o tempo de explosão. Mas, ao mesmo tempo, ela também mandou a centelha para o cilindro 4. Só que o cilindro 4 ele está também se deslocando, né, do PMI para o PMS, são cilindros gêmeos, né, 1 e 4, 2 e 3. Entretanto, ele não está no tempo de compressão, que vai ser utilizado a centelha para passar para o tempo de explosão. Ele está no final do seu tempo de exaustão. Logo, essa centelha não será utilizada. Essa centelha será perdida, pois já ocorreu a queima daquela mistura, aquela mistura já acabou se degradando, e a partir disso eu tenho aí o sistema de centelha perdida. A mesma coisa vai acontecer ali para o cilindro 2 e 3. Beleza? Beleza. Então, o centelhamento é produzido nos pares de vela, né? Contudo, somente uma centelha será aproveitada para a queima do combustível, pois a outra não encontrará no cilindro a mistura necessária para a queima, mas sim os gases em fase de descarga. Então, sisteminha de centelha perdido, beleza? Beleza. Esses aqui são alguns pontos que não vem a gente falar um pouquinho agora, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Agora a gente vai iniciar aí sobre a parte de vela de ignição. Certo? Certo. Vou abrir aqui, deixar de compartilhar só um instantinho, e já vou abrir aqui o outro material. Lembrando que esse material eu já disponibilizei na última aula, tá? Ele já está no grupo na última aula para quem quer acessar. Nossa última aula foi na semana passada, na quarta-feira, né? Dia 5. E vai estar disponibilizado novamente hoje, juntamente com esse material que a gente vai iniciar de ignição. Ô, professor, pode falar, estou te ouvindo. a espessura do cabo de vela ser maior que o original afeta em alguma coisa? Depende. Então, o pessoal muitas vezes vende aqueles cabos de algumas marcas específicas, né? Aqueles cabos coloridos, né? Em relação a isso, você gostaria de falar? Oi? E em relação a esses cabos que você tem a curiosidade, que o pessoal coloca lá cabo de 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Isso. Então, eu vou falar sobre isso, né? Mas qual que seria a principal questão? O que influencia, por exemplo, em um fio? Vamos imaginar que o cabo de vela, claro que entre muitas aspas, né? Ele é um fio. Certo. E esse fio, ele vai ser responsável por conduzir uma determinada corrente. Pode ser que o fio seja muito fino internamente, seus filamentos sejam muito finos, entretanto, a sua parte isolante seja emborrachada e extremamente espessa. Certo. Sendo assim,
ele não tem grandes vantagens. Então, isso também tem que ser pensado. Então, quando o pessoal fala, o cabo é de 8 milímetros, tem que ver se teve um aumento do diâmetro interno em relação a onde vai ocorrer a condução real da tensão e da corrente, se o material é melhor do que seria o material do cabo original em relação à condução, se o isolamento é melhor, que é o pessoal chama os cabos de silicone, né? Então, sim, ele pode vir a influenciar, mas não quer dizer necessariamente que todo e qualquer cabo desse daí seja melhor realmente. Uhum. Então, tem que analisar a marca, tem que analisar as especificações desses cabos, entre outras questões, tá bom? E o senhor recomenda alguma marca de cabo? Marca de cabo é algo um pouquinho complicado assim da gente falar porque ela varia muito como o tipo do veículo. Por exemplo, se você pega um veículo que possui bobina independente, né? Uhum. Ele possuindo bobina independente, o que vai acontecer? A própria bobina vai fazer a vez do cabo, então tem que se indicar que compre uma bobina de qualidade, né? Uma Bosch, uma Certo. NGK ou uma original do fabricante. Os Aham. cabos de velo, os maiores fabricantes que a gente tem hoje no mercado é a Bosch e a NGK, né? Bosch, NGK, a Cedelco e Aham. os originais da montadora, né? Então essas são as grandes marcas, são esses os cabos mais indicados. Isso para montagem original, né? Certo. Daí quando vai falar na parte de preparação, entre outros pontos, né? Daí a gente já tem N marcas, aí tem Axel, tem MSD, entre Uhum. outros aí, né? Tem Melps, então não consigo especificar para você porque eu nunca li, né? Realmente Aham. a fundo é o que traz a especificação cada um desses cabos. Mas para montagem em veículos originais, os mais indicados, né, são os da própria montadora ou essas três fabricantes aí que são as maiores do mercado, né, NGK, Bosch e a Cedelco. Lembrando sempre, né, quando for fazer a substituição dos cabos de vela, deve ser feita a substituição de todos os cabos de vela, não apenas de um deles, dois deles ou algo do gênero. Então aí, curso manutenção automotiva, vamos falar um pouquinho de gerenciamento eletrônico, parte de vela de ignição. Apareceu para você, Ronaldo? Pareceu uma vela da Bosch. Isso aí. Então, o que a vela necessita, né? Então, as velas de ignição, elas necessitam de exigências elétricas, né? Por que exigências elétricas? Vamos pensar que no interior dessa vela vai passar uma alta tensão. Quanto que é essa alta tensão? Varia do sistema de ignição que a gente já vem comentando aí há duas aulas. Ela pode variar desde lá de 8 kV, 10 kV, até modelos mais modernos aí com 30 kV, 40 kV, certo? Então, 40 mil volts, 30 mil volts. Então, isso daí é algo que vem a influenciar diretamente e ser necessário que as velas suportem, né, todos Aham. esses valores, beleza? E ela tem que ter uma alta isolação mesmo sobre altas temperaturas, porque a vela de ignição ela pode chegar a temperaturas de até 1000 graus Celsius. Então, se for ver uma temperatura extremamente alta, né? Uma Aham. temperatura onde a maioria dos materiais vem a se fundir. Exigências mecânicas, né? Então, além da alta resistência mecânica, para sua segura instalação, deve ter resistência a oscilações de pressão na câmara de combustão de até 100 bars, Uhum. aproximadamente. Então, se a gente for pegar 100 bars de uma forma aproximada, né, um bar vale praticamente 1 quilo. Certo? Então, um bar vale praticamente 1 quilo. Certo. Logo,
eu tenho aí uma variação em média de praticamente 100 quilos. Uhum. Uma variação de 100 quilos entre momento de admissão, momento de escape e o momento de compressão. E para isso, a vela de ignição ela também tem que suportar toda esta variação de pressão em um tempo extremamente rápido, né? Por isso que você tem que aplicar o torque correto à vela de ignição, fazer com que ela tenha um assentamento correto para evitar justamente quebras e mau funcionamento do motor. Exigências químicas, então ela deve sempre se manter, né, resistente a processos químicos, desenvolvido dentro da câmara de combustão sobre altas temperaturas. Quais processos químicos seriam esses? A própria queima, né, de combustível, né, o combustível líquido, né, pulverizado, juntamente misturado com ar, os gases que são emitidos resultantes dessa queima sobre altas temperaturas. Então, tudo isso daí é influenciado diretamente. Exigências térmicas, né? Então, ela deve resistir à exaustão quente, então gás ali a 300, 400 graus Celsius, e a admissão fria. Então, se a gente for pegar aqui um forte do nosso inverno, uma admissão de um ar aí na faixa de 10 graus, 12 graus, o momento está a 300 e poucos graus, metade de um segundo depois, ele está ali trabalhando uma temperatura de ar admitido a 10 graus, 12 graus, ou até mesmo ali menos do que isso. Então, eu tenho que suportar tudo isso aí para que não ocorra trincas, não ocorra empenamento do material ou alguma coisa do gênero. Para uma operação segura, né, deve ter bastante resistência ao calor, tanto no isolador quanto nos eletrodos. E aqui a gente tem uma imagem de uma vela de ignição. Então, o tipo de construção, os materiais utilizados e o processo determinam juntos ou com a vela de ignição atende às exigências a ela imposta. Ou seja, todos esses pontos, tipo de construção, material utilizado e o processo vai determinar se a gente está falando de uma vela de irídium, se a gente está falando de uma vela de platina, se a gente está falando de uma vela convencional, se a gente está falando de uma vela resistiva. Então, todos esses pontos, todas essas definições que a gente encontra no mercado, elas se baseiam nesses pontos: construção, materiais e processo. Beleza? Beleza. Para tal, eu vou colocar um vídeo rapidinho aí, um vídeo sobre como são fabricadas as velas de ignição, tá bom? Então, bem rapidinho aí. Vou abrir aqui o vídeo para você. A nota na tela para você, tá vendo? Tô. Beleza, então vou iniciar aqui. Vou fazer alguns comentários durante o vídeo, caso haja necessário, mas entretanto vou deixar meu microfone fechado para que não tenha retorno, tá bom? Beleza. É preciso uma faísca para botar seu motor para funcionar. A vela de ignição foi inventada no século XIX para disparar um motor de combustão interna. Costuma haver várias em um motor e elas encaixam na cabeça do cilindro. Quando as velas estão todas funcionando, significa que sua viagem vai ter uma boa partida. A vela produz o que se parece com um mini raio para inflamar a gasolina que abastece o seu carro.
Para fazer as velas, eles misturam pó cerâmico de alumina e outros ingredientes com água. Após uma mistura vigorosa, o líquido de aparência leitosa é drenado para um secador grande que o converte de novo em pó. O pó é levado para um molde. Ele se fecha para prensar o pó no formato dos isoladores da vela, e um ingrediente aglutinante na mistura os ajuda a manter sua forma. Um sistema automatizado carrega-os até mandris, que giram os isoladores cerâmicos contra uma roda de esmeril. Ela os lixa, dando-lhes uma forma mais graduada e faz um serviço muito preciso. Estas formas de cerâmica são bem frágeis e precisarão ser assadas para poder endurecer. Mas primeiro, um testador verifica com cuidado as medidas com uma ferramenta a laser. Depois, eles assam os isoladores nesse forno muito quente, até que estejam extremamente duros. Enquanto os isoladores estão no forno, ferramentas forçam o aço através de cavidades chamadas de matrizes. Elas estão essencialmente produzindo os castelos que serão os invólucros das velas. Outras ferramentas furam a parte superior dos castelos para dar um perfil hexagonal. Isso mais tarde vai permitir que os mecânicos os prendam no bloco do motor de um veículo. Mais ferramentas aplicam o contorno dos castelos das velas, e o resultado é uma transformação e tanto. Uma esteira agora leva os castelos de velas para frente, enquanto um fio de liga de níquel é desenrolado acima. Um soldador automatizado funde o fio aos castelos. Esse fio servirá como eletrodo de aterramento da vela e será dobrado em direção ao eletrodo central mais tarde. O espaço entre eles vai conter a centelha. Rolos com sulcos entalham roscas nos castelos de aço para que possam ser aparafusados no bloco do motor. O castelo, então, recebe um acabamento prateado protetor. Os isoladores cerâmicos agora estão fora do forno e é hora de aplicar as insígnias. Os isoladores, então, passam por uma roda de borracha que os reveste com um esmalte, dando um acabamento protetor. Eles instalam os eletrodos do centro nos isoladores e pó é despejado neles para preencher o espaço em volta dos eletrodos. O pó é uma mistura de vidro e metal. Dentes automatizados o comprimem nos isoladores. Garras, então, inserem as porcas terminais no isolador. A porca irá agir como uma conexão elétrica com o eletrodo central. Os isoladores agora entram em um forno. O pó negro derrete em volta das porcas e eletrodos centrais para selá-los dentro da cavidade do isolador. Bocais despejam óleo nos castelos de metal para lubrificá-los. Os isoladores são levados para as garras robóticas que os instalam nos castelos. Eles encaixam facilmente por causa da lubrificação recebida. Ferramentas de inserção aplicam uma corrente elétrica a cada castelo para encaixá-los de forma bem apertada no isolador. Um robô posiciona o conjunto com o lado certo para cima, com o eletrodo lateral projetado. Depois dobra esse eletrodo lateral em direção ao eletrodo central. O robô então coleta as velas de ignição e as envia linha abaixo. É hora de uma inspeção. Ela procura por imperfeições no esmalte, na inscrição e no revestimento de níquel. Depois mede o espaço entre os dois eletrodos antes de enviá-los para o departamento de embalagem. E agora, estas velas estão prontas para manter seu motor funcionando a toda velocidade. Nos últimos dias, eu entreguei aos meus... Conseguiu entender, Ronaldo, como que é fabricado? É muita coisa. É muita coisa. Mas conseguiu pegar ou travou muito o vídeo? Não, todo liso até. Ah, não. Show de bola, então. Deu pra acompanhar bem os robôs ali, fazendo tudo certinho. Beleza.
O que é essa vela de lítio que fala, professor? De lítio ou de irídio? Lítio. De irídio. A vela de irídio a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre ela. A vela de irídio, deixa eu abrir aqui só um pouquinho, só para adiantar aqui. Deixa eu abrir aqui o material para você. Esse daqui eu não abri esse PDF aí. Deixa eu abrir aqui. Segundo. Então, se você der uma olhadinha naquele material que eu disponibilizei lá no grupo, ele até tem esse mesmo PDF que eu estou mostrando aqui, tá? Aham. A vela de irídio é isso daqui, ó. Ela é uma vela, assim como as demais. Qual que é a principal diferença dela? O material do eletrodo central dela é de irídio. Em vez de ser um outro material, ele é irídio, e esse irídio, ele tem uma melhor condutibilidade, ele tem uma melhor ignição, traz uma maior estabilidade em marcha lenta, melhor consumo de combustível, o tempo de troca, o intervalo de troca acaba aumentando. Então, se a gente for pegar, muitos veículos atualmente estão saindo de fábrica com velas de irídio. Então vale a pena trocar as velas do carro por essa. Seu carro possuir a possibilidade de fazer a troca, sim. Qual que é o problema? Ela tem um custo, né, efetivo muito maior do que uma vela convencional. Então ela chega a ser vezes aí 50, 70 ou até mesmo por cento mais cara que a convencional, ou até mesmo o dobro do valor. Mas por ela ter essas vantagens, até vale a pena. Na questão de querer deixar um bom estar o motor, né? Sim, com certeza. Aí, como assim ver se o motor aceita essas velas? Sim, porque existem motores que só podem utilizar a vela convencional. A vela de irídio não, digamos assim, não consegue contemplar as necessidades do motor. O senhor pode me dizer algum exemplo de motor? Sim, com certeza. Para ter uma noção, assim, mais ou menos? Vamos pegar aqui. Vamos pegar o exemplo que eu sempre uso do Mobi, que é um veículo bem atual, né? Aham. Então, olha o Mobi aqui, ó. Se a gente for pegar o Mobi, que é com o motorzinho Fire Evo, Aham. que foi utilizado desde o lançamento de 2016, ele pode utilizar a vela convencional, né? Que é esta aqui, ó, BKR6ED. Uhum. Pode utilizar, que é a aplicação original, né? A vela Green. Pode utilizar a A G-Power G-Power e e a pode Iridium. utilizar a Iridium, E essa certo? tabela tá no PDF ali. Essa tabela está no PDF que eu disponibilizei para vocês lá. Então, você pode Beleza. baixar, pode acompanhar um PDF bem atualizado, isso daí, tá? Então, se a Aham. gente for pegar aqui, ó, é 2018 e 2019. Mas carro antigo tem aí nessa tabela. Não, tem sim. Se a gente for pegar, quer ver, por exemplo, só deixa eu te mostrar o exemplo, a gente já vê lá. Aham. Ó, se for pegar aqui já o Mobi, que é fabricado a partir de 7/9/2016, Uhum. ele só pode utilizar a vela de aplicação original. Não pode utilizar uma G-Power, não pode utilizar uma Iridium. Aham. Certo? Essa milimetragem que tem aqui no canto é a distância. Isso. Esses Ah, valores aqui é a folga entre o eletrodo central e Aham. o eletrodo lateral, ou massa, né? Eletrodo massa, como eu Aham. preferi chamar. Então, essa folga é ali e ela é tabelada conforme o tipo da vela de ignição, o tipo da câmara de combustão, entre outros pontos. Aham. Se eu for pegar aqui, né, olha, desse modelo eu utilizo uma folga de 0,8 milímetros. Nesse modelo eu já utilizo uma folga de exatamente 1 milímetro. Se essa folga exceder ou se essa folga for menor, o veículo apresenta mau funcionamento. Certo? Então eu tenho esse tipo de condição também. Você perguntou se tinha veículos mais antigos. Ó, se for pegar aqui, ó, Opala, ó, tem Opala aqui, ó. Direção convencional, que seria com platinado, né?
Ó, ignição eletrônica, 4 cilindros com ignição convencional e ignição eletrônica. Percebam, ó, que tem diferença. Ó, gasolina e etanol utilizam temperaturas diferentes e Aham. do ignição eletrônica pro convencional tem até diferença de folga de vela, ó. Então, no convencional tem que ser uma folga de 0,8, enquanto no Aham. sistema eletrônico já é uma folga de 1,1 a 0,8 milímetros. Uhum. E aqui eu tenho um sisteminha, né, dos 6 cilindros, tanto faz ignição convencional ou ignição eletrônica. Tem todas as aplicações, ó, desde a convencional, a Green, a G-Power Aham. ou a Iridium. Pra provar. Era isso que eu queria saber desse motor aí. Ah, do Opala? É, a Veraneio é o mesmo? Então tá aí, ó, veraneio gasolina? É. Então tá aqui, pode utilizar uma vela de Iridium nela. É que comentaram pra mim que dá pra pôr. Daí eu fiquei meio em dúvida, sabe? Não Pode sabia pôr muito. sim, não tem problema. Quer ver? Ó? Vamos só ver aqui, só para você ter uma noção em tempo real, quanto que tá mais ou menos uma vela aqui. Vem o jogo com 6, né? Geralmente vem Tem. com 4. Uhum. Só abrir aqui só para a gente ter uma noção. Eles arrumaram aqui a internet do escritório, mas está tão lento. Então, a 4 cilindros, R$ 220. O jogo. Com 4, né? R$ 220. Daí aqui, ó, jogo de vela NGK Iridium 4.1, 6 cilindros, R$ 358 com 6 velas. Nossa, 358, 328. Então, é um dinheiro. nessa média aqui. Então, se a gente for pegar cada uma delas também, se você for comprar de forma unitária, ela tá, claro que no Mercado Livre, R$ 79,90. Aqui eu 70 vezes 6. acabei de achar um anúncio aqui, então R$ 79,90 vezes 6 vai dar 479, isso é mais caro aí. Sai. Então 338, 324. Tem que dar uma pesquisada nas autopeças aqui da nossa cidade, né? É capaz que seja mais barato, às vezes. Pode ser que seja mais barato, Tá? realmente. Uhum. Aham. Dá uma procurada. Mas pode pôr, sim. Claro, segue sempre a recomendação, né? Se ela for gasolina é uma recomendação, se ela for etanol é outra recomendação. E nunca aceite ali paralelas, né? Sempre pega aí velas que sejam Aham. Ah, originais, né? hum. Daí Sempre por isso que tomar eu esse perguntei cuidado. dos cabos de vela, daí, da milimetragem, da espessura. Sim, daí tem que ver, assim, se a gente for pegar, assim, que só que é uma marca americana, né? Tudo mais, um Aham. cabo que é um cabo bem, bem bom é os cabos MSD, né? Vamos ver aqui quanto que eles estão em média. Então, um joguinho de cabo MSD de alta performance estão na média aí de R$ 618, R$ 630, Uhum. nessa média aí. Ele vai... 900 pila matado ali já. Só que são cabos de, digamos assim, Eu- né, de marca americana, o dólar tá alto, então tem todas essas variações, né? O pessoal recomenda bastante aí os cabos a céu, mas eu não consigo definir para você, a gente não tem uma literatura técnica para realmente falar para você, ó, é bom ou não. Então eles já estão numa média um pouquinho mais barato, então na média aí, por exemplo, de R$ 338, R$ 350. Entendido. Beleza? Beleza. Pra você ter uma noção, então. Então, vamos falar um pouquinho hoje ainda sobre o grau térmico. Falando do grau térmico da vela, a gente finaliza a, a aula, certo?
A gente vai falar do grau térmico, vou explicar para você, a gente vai finalizar a aula. Na aula que vem eu vou falar sobre diagnóstico de vela de ignição, diagnóstico de bobina e diagnóstico de especificações de cabo e diagnóstico de cabo. Beleza. Beleza? Então, o grau Daí, térmico da... amanhã Pode tem. falar. Hã? Amanhã tem essa aula. Amanhã é essa aula, tá? Então amanhã a gente tem Beleza. aula conforme o nosso calendário. Hoje, Uhum. dia 12, né, a gente está com 68 horas, amanhã a gente vai para 72 horas. Com isso, Uhum. a gente vai finalizar a parte de ignição. Daí a Uhum. gente vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas sobre gerenciamento eletrônico, tá? A gente vai falar Beleza. lá sobre sensores, atuadores, e daí nesse entre e meio, uma dessas aulas vai ser disponibilizada para a gente fazer uma atividade, né? Como eu já havia Uhum. comentado, a mesma coisa vale para os sistemas eletrônicos. Beleza? Beleza. Show de bola, então. Então vamos falar um pouquinho, então, eu falei na aula que vem, a gente vai falar sobre especificação de vela, né? Então a gente vai olhar como fazer o diagnóstico da vela de uma forma mais rápida, porque para frente a gente vai ter a matéria realmente de diagnóstico, né? Como fazer um diagnóstico numa bobina de ignição, alguns testes rápidos, e a partir disso a gente vai iniciar a parte de ignição. Então falar sobre sensores, atuadores, módulo, como que são as estratégias de funcionamento. Uhum. Então, esse daqui, Ronaldo, é um dos pontos mais importantes e um dos pontos que mais ocasionam perdas de motores, queda de rendimento de motor, é o grau térmico da vela de ignição. Então, o que é esse grau térmico? O grau térmico descreve a capacidade de uma vela de ignição em dissipar o calor. Qual o calor? O calor que é gerado no interior da câmara de combustão. Uhum. Certo? O calor recebido por uma vela depende de cada tipo de motor. Por exemplo, existem motores que utilizam velas mais frias e existem motores que utilizam velas mais quentes. Então, Uhum. para isso, a gente define dessa forma. Então, o grau térmico ele é importante porque é necessário manter uma temperatura mínima na câmara de combustão do veículo, né? Para Uhum. prevenir carbonização. O que seria aquela carbonização? Sabe quando você pega o escapamento do carro, ele não tem aquela fuligem escura do escapamento do carro, por mais que você coloque no interior do escapamento, né, você coloque a água ali, ou esfregue, ele Aham. acaba não saindo aquela crosta? Sei. Então, aquilo ali é carbonização. Uhum. E isso também se cria no interior do motor, no caso, quando você trabalha com um grau térmico errado. Então, o motor trabalha muito frio. Então, existe esse caso aí também. E, consequentemente, as falhas de ignição. Por outro lado, também é necessário não exceder, né, uma temperatura máxima para prevenção de uma autoignição, ou seja, o interior daquela câmara de combustão estar tão quente, aquela vela de ignição estar tão quente ao ponto que, quando é injetado o combustível misturado com o ar, a vela de ignição, sem que tenha centelha, apenas pelo próprio calor dela, ela acaba inflamando essa mistura. Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso daí também. Então, por essas razões, uma faixa de temperatura operacional da vela de ignição é definida de acordo com a potência específica de cada motor. Então, existe essa potência, não é, digamos assim, o único ponto. Qual outro ponto que a gente tem? Por exemplo, quando você tem lá uma taxa de compressão, então se a taxa de compressão é maior, se ela é menor, se o veículo é a etanol, se o veículo, se o motor em questão é gasolina, se o motor é Ah. tetrafull, se o motor utiliza bicombustível, ou seja, roda tanto com etanol quanto com a gasolina, se ele é flex, né? Então tudo isso daí também interfere com o grau térmico da vela de ignição que será colocado no veículo em si, beleza? Uhum. Então, o grau térmico de cada tipo de vela é indicado por um número e esse número faz parte da sua designação. O que seria essa designação? Olha aqui na tabela. Percebeu aqui que vamos pegar lá o caso da veraneio, né? Então, a veraneio é 6 cilindros, gasolina? Isso. Isso. Gasolina. Então, tem aqui, ó, a vela original dela é uma BP R5ES. Esse Certo. 5, Ronaldo, é o grau térmico dela. Ela é um grau térmico 5. Uhum. É uma vela resistiva, o R quer dizer resistiva, de grau térmico 5.
Entretanto, veja que interessante. Se a tua veraneio tivesse o mesmo motor, mesmo ano, tudo, só que ela fosse a etanol, o grau térmico dela seria 6. Caso você inverta isso daí, vai chegar a quebrar o motor? Não vai ter uma quebra do motor. Mas você vai ter uma queda de rendimento, o veículo vai acabar ficando mais fraco, vai ter um maior consumo de combustível. Então, tudo isso daí influencia diretamente, certo? Aí que diferencia a vela quente da vela fria? Exatamente, isso que diferencia a vela quente da vela fria. Vamos voltar aqui no slide e eu já vou comentar também sobre o Prisma. O Prisma é um exemplo que eu gosto de usar bastante, que é um carro que tem grande quantidade no mercado, ele tem algumas especificações próprias dele. Então, o que seria isso? Esse grau térmico, né? O grau térmico de cada tipo de vela é determinado por um número. Números baixos, como 4 e 5, representam velas frias. Beleza. Até aí, tudo bem. Só que, o que esse 4 e 5 são velas frias para quem? Para fabricante Bosch. Ou seja, quando você compra uma vela de ignição Bosch e você quer uma vela fria, ela vai ter grau 4, vai ter grau térmico 3, vai ter grau térmico 2. Quando você compra uma vela de ignição NGK, não é a mesma representação, certo? Certo. Então, ela tem uma representação diferente. Valores diferentes. E é esse um ponto que o pessoal acaba se equivocando bastante e acaba, muitas vezes, até fazendo uma escolha errada na hora da substituição. Números mais altos, né, como 7 e 8, representam velas quentes. Ou seja, velas com baixa capacidade de dissipar o calor gerado pelo motor. Mas para onde que essa vela vai dissipar o calor? Ela vai dissipar o calor para o cabeçote, ela vai dissipar o calor para o meio externo do veículo e vai retirar aquele calor de dentro da câmara de combustão. Então, ela é meio que uma ponte, digamos assim. Já para velas NGK, a classificação é inversa. Maior o número correspondente ao grau térmico, mais fria é a vela. Quanto menor o número, mais quente é essa vela. Ou seja, para Bosch, uma vela 8 é extremamente quente. Já para NGK, uma vela 8 é extremamente fria. E aqui isso que eu quero mostrar para você, ó. Peguei uma tabelinha aqui da Bosch. Essa tabelinha eu não consigo enviar, tá? Ela não carrega no WhatsApp. Não sei o porquê. Ela é muito pesada, ela acaba não carregando no WhatsApp, mas eu vou deixar o link disponível caso vocês queiram acessar ela também, tá? Beleza. Ó, acabei digitando errado. Então aqui a gente achou o Prisma. Vamos ver se tá tudo certo. Prisma. Deixa eu apagar aqui. Isso, número da referência, código, número do cabo. Não, quero ver um pouquinho mais para frente aí. Opa. Aí. Então, olha aqui. Prisma 1.0. Página 77 a 70. Potência, né? 77 a 78. Motor tal. Data da aplicação. Observações da vela. Combustível flex. Código de identificação. A folga da vela. Número de referência e código simplificado. Então, ela é um grau térmico 5, certo? Motor 1.0. Já para NGK, olha aqui, ela é um grau térmico 8.
Então, eu tenho essa diferenciação. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado para saber qual tabela eu estou utilizando. Se eu estou utilizando uma vela Bosch, se eu estou utilizando uma vela NGK, e nunca tomar como referência a vela de ignição que está presente no veículo. Porque quem garante para você que quem fez a manutenção anteriormente não fez a substituição por uma vela de ignição inadequada, por uma vela de ignição errada. Então, tudo isso daí influencia diretamente. Beleza? Entendi. Daí, no caso, se fosse pegar uma vela da Bosch para o motor 6 cilindros ali do Opala, seria o número 8 da Bosch. Vamos ver aqui agora. Vou abrir aqui, já matamos essa curiosidade. Então, vamos vir aqui, né, pro Opala. Opala, gasolina, 151, 250. Grau térmico 8. Aí, grau térmico 8. Justamente. Vamos ver se não difere para veraneio. Veraneio. Não, mesma coisa. Ó. Gasolina 8 e etanol 5. Beleza? Aqui também tem, tá? Se eu for digitar aqui, ó. Então, eu acho muito interessante, olha aí, ó. Veraneio 6 cilindros. BPR 5. É o mesmo valor do Opala? Então, aí. 6 cilindros etanol, BPR 6. Isso aí. Então, é muito interessante você ter no teu computador, ter no teu celular isso daí, para você poder acessar de forma rápida e simples e não acabar fazendo aí uma manutenção inadequada em um veículo, certo? Certo. E aqui tem a exemplificação, o que é esse quente e esse frio. Se a gente for ver aqui no interior da rosca, né, eu tenho um isolamento maior ou um isolamento menor. Quanto menor for esse isolamento, mais calor a vela dissipa. Essa é aquela borracha que você coloca na produção? Não é a borracha. Isso aqui é interno à vela. Pensa que eu cortei a vela no meio e estou visualizando isso daqui. Agora entendi. Então, quanto menor for isso daqui, mais calor eu consigo dissipar, mais fria a vela. Quanto maior for esse isolador, menos calor eu consigo dissipar, mais quente é essa vela. Certo? E aqui a gente tem as faixas de temperatura que devem ser utilizadas. E aqui são as 12 dicas práticas sobre o estado da vela, né? Então, a aparência dos eletrodos revelam informações importantes sobre o funcionamento da vela. O combustível e o motor. Analisando o estado da vela de ignição, você pode identificar o problema do motor. Então, aqui ele traz todo o procedimento. Isolador normal, fuliginosa, aqui oleosa, resíduos leves de chumbo, resíduos grossos de chumbo. Então, na próxima aula eu vou fazer um comentário, porém vai ser de uma maneira mais rápida, tá? Vai ser uma maneira mais rápida, porque isso aqui vai ser um pouquinho mais aprofundado na parte de diagnóstico, tá bom? Então, na matéria de diagnóstico, vocês têm lá diagnóstico avançado no 3º período. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre esses componentes. Alguma dúvida? Não, professor. Até agora não? Não. O que eu queria saber das velas ali, dos cabos, respondido. E se você for ver aqui, ó, ele também traz o Modelo do cabo, né? modelo do cabo. Acho que para veraneio não tem, mas acho que para Opala tem aqui o modelo do cabo do lado. Deixa eu ver aqui. Daí mostra o original ali, daí? Aqui ele traz motor de Opala, que é o Ingesa, né? Aqui o Opala. Olha, ele traz aqui cabos de ignição. 6 cilindros. Aqui, ó. SC G64. Da NGK, daí. Isso, da NGK. E se a gente for pegar aqui da Veraneio, ela também traz a numeração do cabo aqui, ó.
Por pegar, tá aqui, ó, veraneio, vamos pegar ela 250, né? Gasolina, tá aqui. 9295? Isso, 9295-080-004. Aham, Então é esse daí que é o modelinho. modelo. Uhum. Se eu chegar na autopeça e falar esse número, ele já vai saber. Sim, ele vai saber e se você pedir, provavelmente também ele vai conseguir lá consultar no sistema. Mas quando você vai pedir peça por catálogo, por exemplo, né, é Aham, através desses códigos aí que você consegue pedir. aham. Pede Entendi. através de código, não pede através de realmente o componente em si. Uhum. Beleza? Mais alguma Beleza. dúvida em relação a isso daqui, Ronaldo? Não, professor. Não? Tranquilo. Então, se você não tiver mais dúvida, espero que tenha gostado da aula de hoje. Eu acho que essa aqui é uma das aulas mais interessantes, mais produtivas que a gente tem, tá? Lembrando que as práticas a gente vai realizar com retorno à normalidade das aulas. Amém. Eu finalizo a vídeo por aqui, vou disponibilizar esse material e também vou disponibilizar a aula no YouTube para acesso, tá bom? Beleza. Beleza, então. Um abraço, Ronaldo. Ah, Bom professor. descanso. Já falo com você lá no WhatsApp. Beleza. Tchau. Tchau.